A nossa conversa de hoje parte de uma ideia bem radical, quase esquecida, sobre qual seria o verdadeiro propósito da educação. É uma visão que vem lá dos séculos 9 a 11 e que, olha, pode mudar bastante o jeito que a gente enxerga o aprendizado hoje. Vamos parar para pensar um pouco. E se o principal objetivo da escola não fosse só transmitir informação, decorar um monte de texto ou dominar certas habilidades? E se a coisa toda fosse, na verdade, muito mais profunda? Hoje em dia, a gente foca muito em conteúdo, né? Mas naquela época que estamos analisando, o foco era completamente outro. O objetivo não era lotar a cabeça do aluno com informação, mas sim forjar um tipo específico de pessoa. Uma pessoa admirável. E esse objetivo esquecido era a busca pela virtus. A grande meta era formar gente com certas virtudes. Só que a palavra virtude aqui não tem nada a ver com o que a gente costuma pensar hoje. Virtude, ou virtus em latim, não era sobre ser bonzinho, sabe? Tinha a ver com ter um poder real, uma força de caráter, uma excelência que funciona na prática. A palavra, para se ter uma ideia, vem da mesma raiz de viril, o que aponta para uma espécie de força heróica. Ok, e é aqui que vem a primeira grande surpresa dessa história toda. O ponto de partida desse método de educação não era a mente nem a alma. É isso mesmo. A fonte deixa claro. O ponto de partida, o alvo inicial de toda a formação, era o corpo do estudante. Uma ideia que vai totalmente contra o que a gente pensa hoje, não é mesmo? E aí fica a pergunta, qual era a lógica por trás disso? Por que dar essa importância toda para a dimensão física antes mesmo de pensar na parte intelectual? A resposta, olha, é bem filosófica. A visão da época era que o corpo era um sinal vivo da presença divina, algo realmente precioso. E mais do que isso, o corpo permitia que o ser humano tivesse uma virtude que nenhuma criatura puramente espiritual, como um anjo, poderia ter. Pensa bem, um anjo, por não ter um corpo, não pode ser ferido, não pode ser preso, não pode morrer. Ele não corre risco físico. Por isso, só o ser humano, por ter esse corpo vulnerável, é que pode de fato mostrar a virtude do heroísmo, da coragem. E essa capacidade era vista como algo que até os anjos admiravam. Então tá, mas como é que se chegava nesse ideal? O processo era visto como afinar o ser humano, e isso ia muito além de ser uma pessoa educada. Não se tratava de aprender regrinhas de etiqueta, mas sim de algo muito mais próximo da arte. O primeiro passo era tomar posse do próprio corpo, sabe? Fazer com que cada gesto estivesse alinhado a uma intenção consciente. O objetivo final era transformar o corpo num instrumento que expressasse não uma emoção qualquer, passageira, mas o valor mais elevado do espírito. A palavra-chave aqui é afinação. A ideia não era impor uma camisa de força de regras que vem de fora. Era muito mais como afinar um instrumento musical para que o corpo pudesse expressar perfeitamente a música da alma. E esse método buscava evitar dois extremos que, curiosamente, a gente vê muito até hoje. De um lado, o desleixo total, onde os gestos são só impulsivos, desordenados. Do outro, aquela rigidez artificial, o medo de pagar mico, que acaba travando a expressão. Ambos são vistos como falhas de cultura corporal. E o resultado dessa abordagem tão diferente, será que funcionou? Bem, a história parece dizer que sim, e de um jeito espetacular. Esse método formou gente notável por séculos. Aqueles gigantes intelectuais dos séculos XII e XIII, como Tomás de Aquino, não apareceram do nada. Eles foram o resultado, o produto final de gerações e gerações formadas por essa cultura educativa que veio antes deles. E aqui está o ponto mais importante de todos. A educação era, acima de tudo, um encontro pessoal. A admiração que o aluno sentia pelo professor, vendo nele um modelo vivo, era o verdadeiro motor do aprendizado. Os textos eram só ferramentas, não o objetivo. O objetivo era a pessoa. Vamos agora para o ponto filosófico final. O que essa educação toda revela sobre o que significa ser humano? O que, no fundo, nos define e nos diferencia dos outros animais? Para entender essa diferença, a gente precisa de um conceito que vem da biologia, uma palavra em alemão, Umwelt. A ideia é que cada animal percebe só uma fatia bem pequena do mundo, aquela que importa para sua sobrevivência. Um urso polar não se preocupa se existem girafas ou não. Para o mundo dele, elas simplesmente não existem. O animal está preso nesse Umwelt. Já o ser humano? É radicalmente diferente. Somos o único ser que consegue pensar sobre o infinito, ter preocupações metafísicas, perceber uma ordem que vai muito além da nossa experiência imediata.
E é aqui que tudo se conecta. O objetivo final daquela educação esquecida era exatamente este: formar pessoas que realizassem ao máximo essa capacidade incrível de ir além do imediato, de não viver presas num Umwelt limitado, mas abertas para a totalidade da realidade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando a gente olha para essa visão tão antiga, focada em formar pessoas admiráveis, em realizar esse potencial humano de transcendência, o que será que podemos aprender? Qual deveria ser o verdadeiro objetivo da educação no nosso tempo?